Bem-vindo à seguinte apresentação. Eu sou o Roger de Sá Silva, o grupo é composto por mim, pela Ana Clara, o Diogo e a Natália. Bem, hoje eu vou estar conduzindo então a apresentação desse trabalho. Abordaremos então métodos de secagem. Então, primeiro nós veremos o conceito, características relacionadas a isso, para que a gente usa isso, e estaremos alguns métodos então de secagem. Então, tanto abordando o que eles são, como são feitos, e questões positivas e negativas em relação aos mesmos. Bem, o que é a secagem então? É basicamente a gente pegar a madeira, que é o nosso produto, e transferir, digamos assim, a umidade de um valor para outro. Então, controlar a umidade daquela madeira. Então, por que a gente faz isso? Porque a madeira ela sofre contrações, ou ela pode sofrer também questões de apodrecimento, presença de fungos, se não controlada a umidade dela. Então, são feitas técnicas para a gente então estar conduzindo isso, tanto de um valor para o outro, por exemplo, 20% de umidade para 10%, tanto também quanto a velocidade com que isso vai ser feito para que não surjam empenamentos, ou qualquer outras injúrias mecânicas aí na madeira. Bem, então quais são alguns usos da secagem na madeira? Bem, primeiramente a gente pode citar então o aumento da resistência mecânica da madeira, ou seja, quanto menor a umidade, aumenta proporcionalmente as propriedades mecânicas da madeira. Então, ou seja, melhora isso para a gente, que confere então algo relacionado já ao segundo tópico nosso, que é reduzir as dimensões da nossa madeira. Então, minimiza essas dilatações, digamos que inchamentos e retrações da madeira em função da umidade. E também diminui o peso. No final das contas, a gente está retirando água, então isso diminui o peso total da madeira, que reduz, consequentemente, o custo de um transporte. Bem, então algumas características que vão estar influenciando aí na secagem da madeira que a gente pode estar citando. Bem, primeiro, a circulação do ar e a ventilação daquele local. Bem, porque durante a secagem, a circulação do ar, então, através das nossas pilhas de madeira, elas devem ser de forma adequada, a fim de remover aquela umidade transpirada, aquela umidade evaporada, para manter a umidade relativa de uma forma que a gente deseje. Então, nem uma circulação muito lenta, que vai promover, por exemplo, bolor, manchas, descoloração, nem uma muito excessiva, que pode então ter uma taxa de secagem muito rápida, que vai promover o colapso, rachaduras, empenamentos. Bem, claro, a temperatura, que é o calor que vai ser fornecido então para que seja evaporada, que é a umidade no nosso processo de secagem. A umidade também relativa do ar, que em torno da nossa madeira, é ela que vai ser, digamos que, capaz de receber essa umidade que vai ser transferida da madeira. Ocorre então esse gradiente, tem que ter esse gradiente da diferença de umidade. O teor de umidade de equilíbrio, ou seja, o teor de umidade no qual a pressão do vapor d'água no produto, na madeira, ela é igual ou equivalente ao ar, ou seja, do sistema que o envolve. Não existe nenhum tipo de troca entre eles. E claro, a potencial de secagem, o quanto que aquele processo tem de capacidade de executar então a nossa secagem da madeira. Bem, então nos tipos de secagem a gente começa então pela secagem natural ou ao ar livre. Bem, o objetivo então dela é utilizar então dos fatores climáticos, digamos, dos fatores da natureza, para estar utilizando então isso na secagem da água, eliminar a quantidade de água da madeira necessária. Então é um método que expõe a madeira ao ar livre, e ela tem um início como uma característica, um início muito rápido de secagem. E em contrapartida, na parte final da secagem, a retirada daquela umidade, quando ela se aproxima então da umidade de equilíbrio higroscópico, ela é mais lenta. Bem, quais são as vantagens da gente estar usando esse método então? Bem, é um método muito simples, porque basta posicionar a nossa madeira num local destinado aberto, sem grandes estruturas necessárias para isso. Bem, utilizar também como uma pré-secagem de madeira verde, que será completada pela estufa, e ela não exige investimentos com equipamentos como você tem, não necessita de uma vasta infraestrutura para estar ali utilizando. Bem, como desvantagens, como eu disse na apresentação desse método, ela depende das condições climáticas, então a gente não controla fatores como o calor, no caso a temperatura, a umidade relativa do ar,
A própria circulação do ar ali também a gente não controla. Então a gente é bem dependente, né, disso. Claro que isso deve ser estudado, né, o lugar, a época do ano que você está fazendo isso, para que essas desvantagens não venham a atrapalhar tanto, né, na nossa operação. Ela pode impossibilitar então a obtenção de baixos teores de umidade, né, ao final do nosso processo de secagem, em virtude, claro, né, dessas condições climáticas. Ela exige um longo tempo de secagem, então um processo bem demorado. Ela necessita de grandes estoques para suprir a demanda da indústria, então a vasta quantidade de madeira necessária ao nosso pátio requer grandes áreas de estocagem, claro, né? Não existe uma vasta infraestrutura, mas o local, né, que você vai estar destinando para isso, ele tem que ser muito amplo. E ele gera uma maior perda de madeira por ataques de fungos, insetos, é muito susceptível, né, porque não é um lugar exatamente controlado, né? Então pode vir a ocorrer essas injúrias aí à madeira. Bem, a gente passa agora então para a secagem feita em estufa, que em contrapartida, né, o método em ar livre que eu acabei de citar, ele é muito mais controlado. Então ele consiste então digamos que num galpão, né, num lugar então que vai estar o nosso armazenamento de madeira. E existem vários tipos, mas o mais usado é o feito a vapor. Então, dentro desses lugares, né, o funcionamento deles é totalmente, digamos que totalmente controlado, é bem controlado no caso, né, e se tem, né, o controle do calor, então da distribuição do calor, onde ele é feito através do movimento do ar quente, sempre de uma forma uniforme. Então, digamos que os elementos, né, de uma câmara de secagem, né, são um sistema de aquecimento do ar, sistema de umidificação, sistema de ventilação, dispositivo para controlar a temperatura e a umidade relativa do ar, dispositivos para monitorar a umidade, né, da madeira, sistemas de câmara de regulação, né, seja eles manuais, semiautomáticos ou automáticos. Bem, quais são as vantagens então desse método? São várias vantagens, né? Igual eu já havia falado, né, a gente controla agora muito mais, né, os fatores que vão estar contribuindo ainda para a nossa secagem. Então a umidade, a temperatura, né, o tempo também que a gente quer que a gente faz esse processo, né? O peso da madeira, a gente tem um controle muito melhor disso também, né? Então com a redução da umidade, né, a gente consegue chegar ali numa massa menor, né, num peso menor da nossa madeira, melhorando então, né, a questão do transporte, né, o custo de transporte, né, que a gente vai ter de gasto. Bem, com essa melhora a gente proporciona então também questões de mitigação então dos defeitos, sejam eles rachaduras, empenamentos, mas também a questão também dos insetos, né, apodrecimentos causados por fungos. Uma desvantagem desse processo, no caso, seria o custo de implantação, visto que é um ambiente totalmente controlado, né? Então a gente tem um custo de diversos fatores, né? O que por um lado é ruim, né? Que aumenta o custo, mas também a gente vai ter uma qualidade da madeira muito superior. Bem, um outro método que a gente tem também é a secagem por ventilação forçada. Então ela se caracteriza principalmente, né, pela presença dos ventiladores em galpões, né? E eles vão funcionar então em função da umidade. Então, uma ressalva é que acima de 90% de umidade não são desligados. E também tem a presença em alguns casos, a presença de umidostatos, né, que são aí equipamentos que vão estar agindo em conjunto com esses ventiladores para detectar, né, para monitorar a umidade daquele ambiente e, né, fazer o devido ajuste, né, daqueles equipamentos em função do mesmo. Bem, algumas vantagens então desse método, né? É a melhor qualidade do produto, visto que se tem um ótimo controle da circulação do ar, uma maior capacidade de secagem, né, do lugar também, alta eficiência energética, baixo custo de instalação e manutenção. Bem, algumas desvantagens é um risco, né, de superaquecimento do produto. Então, ou seja, é um lugar, né, que está sempre funcionando, então é algo tem que ser ali constantemente monitorado. Um alto consumo de energia, exatamente por isso, né? Diversos ventiladores então no nosso galpão. Bem, também pode ocorrer a baixa eficiência da secagem. Então, se ocorrer uma má distribuição das pilhas dentro desse local, né, pode ocorrer uma errônea circulação de ar dentro desse local. Bem, e o trabalho se encerra aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.